Saudações a todos. Então, retomando o nosso projeto aqui Entre Palavras, as duas categorias de hoje estão extremamente relacionadas na filosofia grega antiga e serão a ética, o ethos, e a virtude, arete. Para isso eu vou recorrer mais uma vez aos dicionários que nós já trabalhamos, em especial o do Giovanni Reale, que traz os dois termos enquanto importantes. Vejam, então, quanto à ética. Ética, ethos, ética. Sobre o conceito de ética e sobre as distinções que admite, veja-se quanto dissemos em página 79, volume 1. Na história da ética grega, precedida de uma intensa reflexão moral em nível pré-filosófico, podemos distinguir as seguintes fases. 1. A fase sofístico-socrática, na qual a ética é proposta sem a elaboração explícita de uma metafísica correspondente. 2. A fase platônica aristotélica, na qual a metafísica e a ética alcançam um justo equilíbrio. 3. A fase helenística, na qual o problema ético eleva-se acima de todos os outros, sem eliminá-los, mas instrumentalizando em função dele. 4. A fase final da era imperial, na qual a ética se reveste de tons acentuadamente religiosos, até desembocar na mística. Nas duas primeiras fases, ética e política estão estruturalmente ligadas. Em seguida, na terceira fase, a ruína da polis e o indivíduo é descoberto. A ética é formulada de maneira autônoma, mediante o aproveitamento radical de todos os recursos que se encontram no interior do homem, entendido justamente como indivíduo. E aí referência ao volume 5º. Na última fase, entra em crise a ideia de autossuficiência e da autonomia do indivíduo, autarqueia. E a ética pretende levar o homem a uma vinculação com o divino. Em toda a história da ética antiga, também nessa fase permanece estranha à mentalidade grega a ideia de que, para alcançar o telos moral, o homem tem a necessidade de uma ajuda divina direta, de uma graça. É mesmo reafirmada a capacidade autônoma do homem de alcançar o divino, mesmo o êxtase, com efeito, depende do homem. Os conceitos essenciais da ética grega são os de eudaimonia, arete e liberdade. E aí um detalhe, porque liberdade como racionalidade. Nós já tivemos a categoria eleuteria trabalhada anteriormente. O emblema de toda a ética grega é o intelectualismo moral, que remonta a Sócrates, mas que acompanha com maior ou menor relevo todo o pensamento grego posterior. Entre as posições mais significativas das diversas escolas, assinalamos os conceitos socráticos de virtude e ciência, encrateia e autarqueia. Os conceitos platônicos de fuga do mundo e assimilação ao divino. Os conceitos aristotélicos de virtude ética e virtude dianoética. Os conceitos helenísticos de ataraxia, aponia e apatia, com todos os outros a eles ligados. E os conceitos neoplatônicos de níveis diferentes de virtude e êxtase. E aí ele recomenda a leitura dos verbetes respectivos. Aí por hora a gente vai ficar só com o verbete arete, virtude. Então, arete. Este é um termo os que designam um daqueles conceitos genuinamente gregos, bastante difícil de recuperar para o leitor moderno em seus matizes originais. A tradução mais comum é virtude. No entanto, a arete grega pouco tem a ver com a virtude da qual falam a doutrina cristã, as éticas medievais e grande parte das éticas modernas. A melhor definição do significado grego de arete
é talvez o que se pode inferir dos diálogos platônicos dos quais Aristóteles a recebe. Na República, no livro 1, Platão explica que cada coisa possui uma atividade própria, a saber, uma atividade que somente ela, ou então ela melhor do que todas as outras, pode exercer. Por exemplo, a faca tem a propriedade de cortar, o cavalo a de correr, o olho a de ver, o ouvido a de ouvir, assim por diante. Ora, a virtude é aquilo pelo qual cada coisa desempenha da melhor maneira a atividade que lhe é peculiar. Existe, pois, uma virtude da faca, que é de cortar bem, do cavalo, que é de correr bem, do olho, que é de ver bem, do ouvido, que é de ouvir bem. A virtude do homem não é, pois, senão um caso particular, se quiser, privilegiado da virtude que todas as outras coisas possuem. O homem é virtuoso quando desempenha o bem e convenientemente a atividade que lhe é peculiar, isto é, a sua racionalidade. E aí referências, em especial ao texto da Ética Nicômaco de Aristóteles. Essa concepção já está formulada na filosofia dos sofistas, na qual a virtude coincide com a habilidade racional, tal como se exerce, por exemplo, em Protágoras, na técnica antilógica, de referência ao volume 2. Ou em Gorgias, na retórica, ou seja, na habilidade em saber persuadir. Mas a sua expressão mais notável encontra-se em Sócrates, com a célebre identificação da arete como ciência. O homem, para Sócrates, é a sua alma e o que permite a alma ser tal qual lhe convém que seja é justamente o saber. Volume 2. Esta é a proposição básica do intelectualismo ético. Veja o verbete. De que a virtude específica do homem é a virtude da alma. E isto configura indelével aquisição da filosofia antiga. Em Platão, a tripartição da alma traz consigo uma primeira sistematização da virtude. A atividade perfeita que é peculiar de cada uma das partes da alma, concupiscível, irascível e racional. Corresponde a uma virtude específica, temperança, fortaleza, sabedoria. E mais uma quarta virtude, que é como a harmonia das precedentes, a justiça. E aí o verbete traz os outros períodos, principalmente Aristóteles e o pensamento helenístico, que a gente vai deixar por hora. Então vejam, essa, por exemplo, relação que existe entre ética, ethos e arete, que na tradução, como nós vimos, é a tradução mais utilizada enquanto virtude, desde que compreendamos essa virtude como o exercício não só habitual, como verá Aristóteles, mas o exercício perfeito e adequado daquilo que é peculiar ao homem, ou seja, a racionalidade. Então vejam que é uma categoria que a gente vai retomar e reconstruir em vários outros momentos do curso. Aqui é só para a gente poder ter esse primeiro panorama, em especial quanto o período antropológico, o período humanístico da filosofia grega antiga, para a gente poder entender a ambiência que tanto a sofística quanto o pensamento de Sócrates, retratado em especial pela leitura platônica, vai trazer a questão da virtude da ética, portanto. Ok? Até breve.